com património edificado, tal como eu já disse, em Vila Pouca de Aguiar, que começamos a nossa viagem e vamos ao encontro da Igreja da Nossa Senhora da Assunção. Esta que data os séculos XVII e XVIII e chama a atenção pela sua decoração maravilhosa, precisamente devido à talha dourada. E eu quero saber, Francisco, em que freguesia é que nós estamos? Chegamos a Veia de Jales e para conhecer esta região devemos começar pelo centro e pelas marcas mais importantes. Uma delas é efetivamente a igreja que é dedicada ao Orago Nossa Senhora da Assunção. O que é certo é que aquilo que se sabe desta igreja é muito do que está cá dentro, porque a história não é assim tão antiga quanto isso, já lá vão cerca de 300 anos, século XVII, XVIII, a quando da sua fundação, mas certamente que o culto sagrado é um pouco mais antigo, até fruto das sepulturas que estão no exterior, na lateral desta igreja. O que é certo é que pouco sei dizer, a ajuda preciosa vai ser aqui da Patrícia. Patrícia, pode-se juntar a mim para nos contar um bocadinho mais sobre esta igreja. Bem disposta? Sempre. Antes de mais, obrigado pela sua colaboração, Patrícia. O que é certo é que a igreja de Veia de Jales é uma igreja paroquial, correto? E, portanto, aquilo que nós podemos conhecer dela começa precisamente no exterior, naquelas tais sepulturas. Exatamente. Também é a partir do exterior que conseguimos ter uma noção de como é que conseguimos fazer a ponte com aquilo que sabemos da documentação medieval das terras de Jales, deduzir da existência de um templo que não é este onde nós nos encontramos na atualidade, até porque este templo remonta já, como disse, aos séculos XVII, XVIII, e este, de que vestígio é que estamos a falar? Sobretudo dos sarcófagos em granito que estão então no exterior, num recinto, portanto, cuja história então é mais antiga do que a história deste templo, mas que acaba também por nos dar aqui um bocadinho esta amplitude documental que já temos das terras de Jales, a começar com a terra portanto, de Santa Maria de Jales, não é? As referências mais antigas que temos é a de Santa Maria de Jales, que inicialmente pertenceria a Três Minas e depois chega à reitoria própria já, portanto, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. O que é certo é que a partir daqui depois conseguimos fazer a ponte entre outros factos históricos aqui da região. Sempre, sim. Como vai acontecendo em algumas igrejas, em alguns edifícios públicos. O que nós vamos encontrar aqui é o reaproveitamento de alguns elementos arquitetónicos. Aquilo que se calhar é mais estranho ou mais inóspito é o facto de nós termos duas sepulturas, não sarcófagos, mas duas lápides funerárias romanas, que estão propositadamente na contiguidade em relação ao altar-mor. Portanto, uma delas com alguma leitura, portanto, é relativamente simples conseguir identificar pelo menos duas linhas de texto nesta lápide funerária, que se encontra, portanto, à direita do altar, sendo que... Isto é um facto curioso, o facto de elas estarem colocadas aqui, e aliás, o facto de elas estarem presentes também nesta igreja... É curioso porque habitualmente as situações de reaproveitamento acabam por ocultar as faces trabalhadas. Portanto, os elementos pétreos, por já estarem previamente cortados, podem ser uma solução conveniente, é o caso destas, portanto elas já existe um corte prévio, existe aqui já um realce, inclusivamente uma moldura, que pode ter sido interessante do ponto de vista estético. Mas houve aqui um claro objetivo de mostrar... Exatamente. O que é estranho é trazer para um templo religioso em pleno século XVII, XVIII, elementos relativos a um período em que a religião não é a religião católica, portanto a religião em vigor não é a religião católica, e portanto para cultos mais dedicados, neste caso aos deuses manes, portanto aquilo que os romanos tinham como as entidades responsáveis por transportar, acompanhar os defuntos até ao outro mundo. No caso desta lápide funerária, ainda temos aqui uma circunstância interessante, é impossível dissociá-la da presença romana no território de Jales por via da exploração de ouro. Em termos estilísticos, não está muito diferente daquilo que são as outras lápides funerárias que conhecemos, tanto aqui do território de Jales como do território de Três Minas, sobretudo. E portanto, nós vamos ter aqui uma espécie de uma incorporação deste passado remoto da exploração mineira de ouro em Jales
já em pleno século XVIII, portanto XVII, XVIII, numa altura em que de facto já começa a haver correspondentes no território que vão dando conta destas vicissitudes, destas curiosidades, com as minas de Jal, já à época designadas de Minas dos Mouros, e depois com alguns elementos também no vizinho território de Três Minas. Eu só espero, vamos caminhar agora um bocadinho, eu só espero que as pessoas que se sentem nestes bancos, quando vêm assistir às Eucaristias, já tivessem dado conta realmente destas inscrições e até da importância que elas têm. Há pouco a Patrícia estava-me a dizer o que é que elas significavam. Consegue-nos dizer agora? Sim, temos aqui, aquela que é legível e que está estudada já desde 2010, dá-nos conta da dedicatória que é feita por um indivíduo, um cidadão romano, Albinus, filho de Quadratus, é assim que ele se apresenta, à sua defunta esposa. Portanto, esta é a informação que nós temos, falta aquilo que seria a identificação da própria defunta, que corresponderia à primeira linha habitualmente no documento, que é aquele que, de facto, depois por questões arquitetónicas, acaba por ser cortado para a colocação, então, da base do altar. As lápides são realmente duas marcas que nós não poderíamos deixar de falar, mas o que é certo é que esta igreja é muito completa, está aqui cheinha de pormenores, desde lá de cima até cá abaixo. Este fresco é qualquer coisa de maravilhoso. Por o fresco aqui até está bastante bem recuperado, portanto também acaba por dar aqui um bocado de sinal da atividade que existe em torno a este edifício. Atividade e até a apropriação pelas comunidades ao longo dos tempos, a que não são alheias, a opção do azulejo numa parte da nave principal, a incorporação dos antigos confessionários, portanto são 5 como atuais nichos para a colocação de imagens religiosas. O que é certo é que esta igreja, não sabemos possivelmente quantas recuperações ou reabilitações é que teve, mas não foi mudando assim tanto no que diz respeito aos estilos arquitetónicos durante o período de tempo que passou, estes tais 300 anos. O volume arquitetónico é o mesmo, não há muitos indícios de que tenha tido muitas alterações. No interior, a ocupação, alterações até do ponto de vista estético, artístico, nós vamos dando conta, sobretudo na sobreposição das questões das pinturas a fresco, seja no teto, seja também nas laterais. Depois este emolduramento, já um bocadinho exagerado, tudo dentro do ambiente maneirista dos anteriores confessionários. Eu não sei se isto é comum nesse tipo de estilo, mas, por exemplo, nós olhando aqui um bocadinho para o altar-mor e até para os retábulos laterais, nós conseguimos ver uma igreja com muita cor e com muita luminosidade, não é? Vê-se aqueles detalhes. Exatamente, e com vários apontamentos relacionados com o tema vegetalista, portanto as colunas encabeçadas pelas folhas da canto, portanto há aqui este pormenor da natureza incorporada nos estilos arquitetónicos acaba por ter um grande relevo nos estilos mais recentes, em que já há o maior domínio em termos arquitetónicos e até em termos técnicos na execução das peças, portanto as colunas ricamente decoradas. Aliás, se repararmos, há assim, alguma distância, à exceção da Nossa Senhora da Assunção, portanto, a própria imagem também é bastante dramática, não é? Portanto, a representação também o exige. O altar é de tal maneira rico em termos ornamentais e até em termos de cor, que, por exemplo, a imagem de São José acaba por ficar um bocadinho subvalorizada ou um bocadinho mais discreta, e o crucifixo ainda menos, porque está ali ao centro deste altar, que tem então um pano decorativo que se estende depois ao longo do teto da Capela Mor e que vai acompanhar até praticamente ao final do coro alto. Certo é que esta igreja está cheia de curiosidades. Por exemplo, há pouco também estávamos a falar na presença dos púlpitos, que normalmente as igrejas têm apenas um. Porquê é que se dá aqui esta diferença? Isto às vezes também pode ser um bocadinho a opção de quem está, neste caso, muito a fundar a igreja. Muito provavelmente é o caso. Não há ainda nenhum estudo detalhado acerca da evolução estilística e até das opções que tenham sido feitas nesta igreja. É um facto. Não é muito frequente a adoção de 2 púlpitos e também não se deduz
pela própria localização, que algum deles tenha sido, que seja a desafetação de uma estrutura anterior. Portanto, nenhum deles algum dia ligou a um coro alto e, entretanto, acabou por ser reestruturado. À partida, tanto um como o outro, eles estão simetricamente posicionados, estão assim desde o momento da sua construção original. O único destaque é, não sei se conseguem reparar, portanto, é o acesso que é feito e que será quase aéreo, porque eles correspondem a uma fase em que a igreja teria portanto, um chão a um nível superior e às vezes... portanto, a primeira escada está distanciada do atual nível de circulação. Certo. Portanto, tanto num lado como no outro. Isto é muito curioso. E, enfim, muitos outros detalhes e características nós teríamos agora mesmo para conversar, nomeadamente o facto da pia batismal não estar em plena nave principal, mas estar num dos... Está ali dentro de um está arco, dentro de um arco, de uma espécie de um semi-arco e numa espécie de capela, pequena capela anexa. Isto o ideal, meus caros, o ideal, nós poderíamos estar aqui a falar das características todas desta igreja, mas o ideal é mesmo ver a olho nu e concretamente, porque quando nós queremos conhecer algum lugar, alguma região, devemos começar pelo centro. Neste caso, esta igreja está no centro da aldeia, da localidade, exatamente. Portanto, é por aqui que devem começar, caso queiram fazer uma visita realmente a esta região, que é simpaticíssima e que realmente está cheia de gente conhecedora, mas também sempre com um sorriso na cara para nos dar. Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda, Patrícia. Muito bem. Obrigada, Patrícia. Um até já ao Francisco. E se porventura é um apreciador do nosso património antigo, se gosta de conhecer estes estilos religiosos que assolavam o nosso território, aqui tem uma oportunidade excelente para fazer uma viagem intensa. Num só monumento, pode ir desde o Rococó até ao próprio Barroco. Mas isto já fica ao seu critério. Ora,